nas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, você sempre externou o seu chamado a respeito do ensino, de gostar de ensinar. Uhum. Gostar de ensinar também é parte de alguém que é chamado para ser um presbítero da igreja, né? De apto para ensinar. Sim. Então, como é que você descobriu esse seu chamado? Eu quando eu falo da minha vida cristã, né? Eu costumo falar assim que eu só não nasci na igreja porque eu nasci numa segunda-feira. Porque se eu tivesse nascido no domingo, provavelmente eu teria nascido na igreja, né? Então eu fui criado num lar evangélico, sempre tive a frequentar a igreja, a estar na comunidade. E eu tive um encontro real mesmo com Jesus por volta dos meus 17, 18 anos, né? E uma coisa que eu aprendi logo no começo da minha vida cristã, e que me chamou muito a atenção, na Bíblia a gente tem um texto em Romanos 12, que tem uma lista curtinha ali de 7 dons. E eu, de cara, eu identifiquei qual que era o meu dom básico, né? Apesar de ali ter o dom de ensino, não é o meu dom básico, né? Eu considero essa lista de Romanos 12 como os dons motivacionais, aquilo que motivam a gente, né? O meu dom básico é o dom de profecia. E a definição do dom de profecia é aquele que proclama a verdade, aquele que está à frente para falar o que é certo, o que é errado, né? Então, se eu fosse o meu dom motivacional fosse ensino, as minhas aulas seriam muito melhores do que eu considero hoje, né? Então, as minhas aulas são muito práticas, são muito, assim, é isso, não é isso, e pronto, né? Então, isso me desafiou a tentar sempre esclarecer quem está do meu lado, né? E quando você tenta esclarecer, trazer a verdade à tona, você está ensinando. Né? Então, as pessoas que eu tenho a chance de estar junto, seja no grupo pequeno, na administração dos cursos de finanças, né? Os meus clientes que eu ensino a usar o dinheiro, né? Falam assim, não, você tem dom de ensino, né? O meu dom de ensino não é o meu que me motiva mais, e sim é trazer a verdade à tona, né? E aí, eu olho aquela lista de Romanos 12 e eu acredito muito que, apesar de eu não ter o dom de administração, de misericórdia, de dar ânimo, né? Exortação, a função de fazer aquelas outras coisas também eu tenho como cristão. E aí, quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que tinha todos os dons, e isso era latente em Jesus. Então, Jesus ensinava, ele exortava, ele exercia misericórdia, né? Ele ensinava, ele servia. Então, assim, eu tenho a motivação básica de profecia, né, de trazer a verdade, mas o ensino não deixa de ser uma função que eu exerço na minha ministração. E aí, ser chamado para ser presbítero numa comunidade local foi consequência disso tudo, né? Então, o meu pastor, a comunidade, os outros líderes identificaram, falaram assim, o Euline tem características que ajudariam a gente no ensino. E você falou uma coisa que eu acho muito latente, pelo menos quando eu leio a Bíblia, é que a função do ensino é do presbiterato, são dos presbíteros, seja do pastor, que é o principal presbítero de uma comunidade, ou dos presbíteros eleitos. Então, para mim, é muito difícil olhar um presbítero, alguém que foi, né, escolhido de mil maneiras, sei lá, que esse cara não exerça função de ensino. Então, mas o ser presbítero foi uma consequência disso, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou um presbítero em disponibilidade. Eu não estou no conselho ativamente, mas a minha função de ensino continua. Eu lidero no grupo pequeno, eu dou o curso de finanças. Então, para mim, isso foi... E essa lista de Romanos 12, por isso que eu chamo ela de uma lista motivacional, porque isso é que me energiza e fala assim, vai em frente, continua. Né? E eu me sinto bem quando eu ministro nessa função de ensino, né? Você falou algo muito importante, porque às vezes a gente sai do conselho e a pessoa fala assim, deixou de ser presbítero. Não deixou de ser presbítero, ele é um presbítero, só que a gente continua exercendo a missão principal, que é o ensino. A gente não está no exercício do cargo, vamos dizer assim, tomando decisões administrativas, mas ajudando no pastoreio da igreja através do ensino, que é, vamos dizer assim, a missão principal de um pastor, de um presbítero, né? Teve uma das vezes que que o meu mandato venceu, me fizeram essa pergunta, falaram assim, e aí, se você deixar de ser presbítero, o que vai acontecer? Eu falei assim, não vai mudar nada, porque eu vou continuar exercendo as funções que eu tinha de ensino. Exato.
como um bom presbiteriano, a gente entende, né? Que uma vez presbítero, sempre presbítero. Isso na minha casa gera até algumas coisas interessantes, né? Os meus filhos, de vez em quando, eu faço algum comentário, alguma coisa que tá errado, eu sei que tá errado. E aí os meus filhos falam assim, mas pode isso, presbítero? E até eu brinco assim, eu não sou mais presbítero, né? Não, você é, pai. Então pode isso, ex-presbítero. É interessante, porque quando eu era jovem, tinham vários presbíteros ali na época da presbiteriana independente. Tinham vários presbíteros que já estavam no banco, né? Não estavam fazendo parte do conselho. A gente olhava para eles e falava, o presbítero. Falei, mas todos eles são presbíteros? Eu falei, são presbíteros. Enfim. Presbítero, sempre presbítero. Exatamente. O presbiteriano não perde a salvação e não deixa de ser presbítero. Tá tudo certo. Se você não concorda, na glória a gente se encontra.